Te dou muitas boas-vindas! Esse é o canal da Bibliotecas Ancestrais e eu sou Isabela Gimenez, mais conhecida na internet como Issa Gimenez. Apesar de que a Milena botou aqui, ela resolveu botar aqui meu nome e tudo. Então é isso, Isabela, com 2 L's pra você. Bom, esse vídeo daqui já tava pra acontecer. Na verdade, isso é um vídeo e um podcast. Então pode ser que você esteja ouvindo a gente pelo seu agregador de podcast favorito. Ou então pode ser que você esteja me vendo no YouTube. E é isso, tá tudo certo. Eu tô pra voltar com o podcast tem muito tempo, né? Na real, a verdade verdadeira é essa. Eu tô pra voltar com o podcast tem muito tempo. Só que assim, demora. Eu não queria fazer nada com muita edição. Eu queria fazer uma coisa bem mais descontraída, até porque pra eu poder ter tempo de fazer as coisas, né? Então, eu vim com essa ideia. Originalmente era pra ser online, mas eu acho que não ia dar muito certo. Então, a gente vai aqui vamos fazer aqui um vídeo, eu vou gravando e eu vou conversando com vocês. E a ideia é que não tenha realmente edição. Seja um vídeo, a gente vai falando. Vamos conversando e tamo junto. Então, qual é a proposta desse podcast, né? Vocês devem estar se perguntando assim, legal, beleza, biblioteca, o que vocês vão trazer aí pra gente? Já tem um tempo, na verdade, que eu queria trazer mulheres especialistas no assunto de gente falar sobre game design, né? De quais são as estruturas, as bases de estrutura de um RPG, como é que você cria um RPG, como é que você trabalha com isso e tal. Só que, infelizmente, as moças que eu queria trazer são muito ocupadas. Muito ocupadas. Então, assim, não teve como. Não teve, desculpa, eu sinto muito. Então eu falei assim, que saber de uma coisa, eu vou começar logo. E aí depois a gente segue em frente. Depois, se eu conseguir, eu trago elas pra cá. E é o que vamos fazer. Se der, no futuro eu trago elas pra cá. Bom, dito isso, a gente vai falar sobre um livro que eu sou super fã do autor. Eu comprei em todas as mídias disponíveis esse livro. E pra quem não está vendo a gente agora, eu estou segurando na frente da câmera um livro chamado The Ultimate RPG Game Master's World Building Guide. Prompts and Activities to Create and Customize Your Own Game World. Depois desse momento aqui de cursinho de inglês, né? Esse autor é maravilhoso, fantástico. Eu curti muito. Então, não se preocupa se você não sabe inglês, tá tudo certo. Eu tô aqui pra salvar o seu dia. Segura na minha mão, confia. Nunca dei call errada, confia. Só vamos, entendeu? Então, a gente vai começar a analisar. Eu queria falar muito primeiro sobre isso daqui, porque eu acho que é essencial se você tá criando um sistema. Acho que, quer dizer, essencial não, né? Mas criar um sistema não necessariamente você vai criar junto um metaplot. Mas eu acho que muita gente, às vezes, quer criar o seu próprio sistema porque tem uma ideia de mundo própria, né? E esse livro daqui é maravilhoso. Ele dá muitas ideias, ele dá muitos exercícios, muito legal pra você, se você quer criar um mundo, você conhecer bem o que você tá fazendo, sabe? Tipo, eu vou criar um metaplot, mas esse daqui vai ser o metaplot. E outra coisa legal é que, assim, eu particularmente sou completamente fã do o jogador vai criar coisas com você. Se você tá sendo mestre, narrando, mestre de cerimônias, como for, a forma como você prefira se identificar na hora de manejar uma história com seus colegas. Esse livro daqui também é dessa pegada, que ele entende que o mundo não é só você que cria. Quem cria junto de você pode até criar uma grande parte, mas quem cria junto de você são os seus jogadores. E eu sou 100% fã disso e concordo. Então, a gente vai falar sobre essas mídias aqui. A gente vai fazer exercício junto. Tudo certo. Confia. Assim, eu não sou as meninas do Caquitas, né? Não sou a Rai Galvão com inglês super afiado, plau. Que eu vou poder fazer aqui uma tradução simultânea pra vocês de reportagem. Mas
meu inglês dá pro gasto. Então, a gente vai fazer aí um bem bolado, né? A gente vai começar falando sobre o livro mesmo. A gente vai fazer vamos fazer o livro juntos, tá? Vamos fazer o livro juntos. A gente vai fazer os exercícios e tudo mais. Então, assim, eu tenho o livro em PDF também, vou mostrar pra vocês na próxima tela. Se vocês tiverem oportunidade, não é um livro muito caro, ele tá uns 60 e poucos reais, mas ele volta e meia entra em promoção, tem lá na Amazon, então dá uma olhadinha. Que é um livro legal. Se vocês quiserem, eu não tenho loja da Amazon, mas se vocês quiserem, se vocês acharem legal e vocês quiserem ajudar a gente, vocês me falam que eu faço uma lojinha da Amazon pra compartilhar o link aqui embaixo e vocês podem comprar direto da loja da Amazon, que a gente ganha uns centavos aí de volta. A gente ganha uma porcentagemzinha. Enfim. Bom, o livro ele começa na página 15 mesmo, onde ele começa com uma introdução. Então, ele vem e fala assim: a introdução é legal se você tem tempo pra ler. Novamente, o livro não tem português, tá? Infelizmente, o livro só tem inglês. Mas a introdução, assim, ele vai falando mais do que é o livro, como é que... mesmo que você seja um narrador experiente, que, tipo assim... não tem problema, que esse livro vai ajudar de qualquer forma e tal. E aí ele depois vem falando pra você o que é um RPG, se você não conhece. O que é GMs and PCs, que são Game Masters e Personal Characters. Game Master é o mestre do jogo, né? A tradução literal é essa. E Personal Character é o personagem jogador. Acho que aqui a gente usa PJ. Eu detesto esse termo, porque eu sempre fico pensando numa empresa. Aí ele vem falando sobre isso, ele fala assim, tá, mas o que é ele aborda rapidamente sobre Game Masters and Personal Characters. Ele fala assim, mas o que é um Personal Character, né? O que é um PC, como a gente chama. Que vocês também podem me criticar, falar assim, você não gosta de PJ, mas PC parece Personal Computer. Tá, ok, tá bom. Uma PJ é feio. Me deixa em paz. Depois ele vem falando sobre o que é um Game Master. E aí ele vem falando aqui, no What is World Building? O que é essa criação de mundo, né? Esse daqui eu acho que é legal, acho que é super válido a gente conversar, a gente analisar. E ele vem falando assim: World Building is the process of creating places. É o processo da gente criar lugares, objetos, personagens, culturas e uma história para um setting ficcional. Não é um setting, para você ambientar, fazer um ambiente fictício, né? Ela fala sobre encontrar formas de você procurar conceitos e tradução simultânea é difícil, gente. Like this to exist in the same space. Ele fala sobre você botar conceitos que já existem no mesmo lugar, tá? Makes the setting compelling, approachable and clear. Bom, na verdade, outra coisa que ele fala, né, na próxima linha, é que quanto mais... Basicamente, né, não são essas palavras que ele está usando, mas basicamente o que ele quer dizer pra você é o seguinte: quanto melhor você tem essa criação de mundo desenvolvida, mais fácil é pra que isso seja, interessante pra quem tá jogando, que isso, seja fácil da pessoa ter o entendimento, né, fique muito claro, assim. E ele fala também que essa criação de mundo é sobre você fazer escolhas, né? Você entender assim, ok, você estruturar o seu mundo. Então você fala assim, beleza, existe viagem no tempo nesse mundo? Dragões existem? Ou então decisões menores, de cunho menor. Então, esses... Wasteland, tá? My rating groups are vying for control of the wastelands. Ok. Você, o Monster Have Cause of Teeth or Bolsa. Você, ter pequenas decisões onde você fala assim, beleza. Esse monstro, ele tem, dentes, ou ele não tem olhos, ou então ele tem olhos, dentes, e ele só é olhos e dentes. Ele não tá, novamente, né? Eu tô aqui fazendo um grande... Talvez quem tem o livro fale assim, Isabela, eu não tô falando exatamente isso. Calma, confia na cola. Tô aqui traduzindo pra quem não sabe inglês. Mas enfim,
ele vem falando basicamente isso, sobre pequenas e grandes decisões, né? Aí fala também sobre NPCs, que é Non-Playable Characters. Aliás, ele poderia ter falado sobre isso aqui em cima, né? Será que ele fala depois? Non-Playable Characters, NPCs. Ele não está falando sobre NPCs? Não acredito que ele não fala sobre o que é um NPC. Não. Ele não fala. Meu Deus. Bom, NPC é um personagem não jogador, né? É o famoso não jogador, personagem do mestre também, né? Que é um personagem que você não vai pegar pra jogar, teoricamente. Ele é um personagem apenas que é criado para que você interaja com ele e ele vai ter ou não alguma função maior ou menor dentro daquele mundo. Às vezes, tipo, NPCs também podem ser personagens que, tipo assim, você tá falando, descrevendo uma cena, você fala assim, tem os mercadores, todos esses personagens, tem o mercador, o padeiro, tem um cara tirando leite de cabra no meio da rua, tem uma moça que tá dirigindo uma carroça, e tipo assim, todos esses personagens, eles são NPCs, mas não necessariamente você vai interagir com esses personagens, né? E não necessariamente, se você interage com esses personagens, eles vão ter alguma grande função dentro do seu mundo. Infelizmente, ele não fala sobre isso aqui, mas tô aí dando um resuminho, basicamente, do que é um NPC, né? Bom, ele vem falando pra você sobre essas questões da criação de mundo. Ele fala pra você ele te explica pra que isso serve pro RPG no geral. Ele vai falar pra você que isso é uma arte de improvisação, que o RPG é uma arte de improvisação. Afinal de contas, se você não sabe, RPG é Role Playing Game, ou seja, você assumindo um papel dentro de um jogo, que é mais ou menos o que atores fazem, só que não dentro de um jogo. Eles são pagos, eles são profissionalizados pra isso, né? A gente tá aqui só pra se divertir. Às vezes não, às vezes também pode ser que a gente seja pago, não sei. Mas enfim. A ideia original é a gente só se divertir, tá tudo certo. Ele fala que, na verdade, nada é muito novo dentro do RPG. Não só do RPG, acho que isso é pra tudo, né, na vida. Pra gente aproveitar... E esse livro é muito interessante porque ele fala justamente sobre isso, né? Pra gente aproveitar as questões de mitologia, culturas... história, trabalho de outros autores também, que você pode incorporar dentro do seu, né? E incorporar não é plágio, precisa ficar muito claro isso. Outra coisa, essa parte daqui pra mim é fantástica. Eu vou lendo em inglês e eu vou traduzindo ao mesmo tempo, tá, gente? Só porque é muito difícil eu bater o olho e já traduzir de cara. Ele fala assim: make investigations, not assumptions. Faça investigações, não assuma coisas. Be conscientious of how you use cultural and historical influences. Tenha bom senso, no geral tenha bom senso de como é que você vai usar questões culturais e históricas, essas influências culturais e históricas. Especially when they do not belong to you. Ou seja, especialmente quando elas não são pertencentes a você. Not everyone is equipped to understand what is representativity and what is reducitive. Ou seja, nem todo mundo entende bem o que é representatividade ou o que é essa redução, né? E aí, quando a gente fala sobre, tipo, você tá essa redução que ele quis dizer, ele tá falando assim, você reduzir algum tipo de personagem a um estereótipo de uma raça, de uma cultura. If you want to explore other cultures, understand and avoid stereotypes. Ou seja, se você quiser explorar outras culturas, entenda sobre essas culturas e evite estereótipos. Aí ele fala, the knowledge will make your ideas better. Esse conhecimento vai fazer com que suas ideias sejam melhores, né? E isso ele tá falando dentro do Active World Building, ou seja, você estar ativamente criando, fazendo essa construção de mundo, né? Eu acho que isso daqui pra mim é uma das...
pra mim, de longe, é uma das minhas partes favoritas desse livro, porque a gente realmente não pode e não deve assumir as coisas, a gente tem que investigar. E investigar não significa que a gente sabe de tudo nessa vida, né? Outra coisa importante. Ele fala que tudo é um grande quadro branco, né? Então, pra gente usar a nossa criatividade, pintar as coisas. E aí, ó, aqui é outro ponto que ele também fala que eu adoro, que eu também vou ler em inglês, depois eu vou fazer a tradução, que é World building is inherently collaborative. A criação de mundo, ela é inerentemente colaborativa. While it's definitely possible to do a lot of world building as an individual, quanto que definitivamente é possível que a gente faça várias partes de uma criação de mundo como um indivíduo, you probably aren't actually working alone, ou seja, você provavelmente não está trabalhando sozinho. Even drawing on influences and using tools like this book are forms of collaboration, ou seja, mesmo que você esteja puxando influências de outros lugares e usando ferramentas como, por exemplo, esse livro, isso são formas de colaboração, né? When you bring your world to your fellow players at the gaming table, you are collaborating. Quando você traz esse mundo que você criou, que você construiu, para os seus colegas que estão jogando com você, que vão jogar com você, você está criando um tipo de colaboração. When you tie two of your ideas together, you are collaborating with yourself. E aí ele tá falando assim, que quando você pega duas ideias que você teve e você amarra isso junto, você também tá colaborando com você próprio, né? Aí que, novamente, partidário também do que você não faz as coisas sozinho. Esquece. Você vai fazer, as coisas são colaboração. A gente vive em sociedade, nós somos animais sociais. Aqui ele fala sobre você dar suporte para as suas próprias escolhas. Então, se você tem uma ideia, você precisa ter uma base. Por que aquela ideia funciona? Por que aquilo faz sentido no seu mundo, né? Como é que eu posso fazer com que essa ideia seja importante? Como é que eu posso fazer com que isso faça sentido e tenha alguma funcionalidade? Ele fala para você trabalhar com intenção, para você entender e escolher os conceitos que você quer para o seu mundo. Fala novamente, mais uma vez, ele fala assim, não trabalhe sozinho. You don't have to do everything as a GM, né? Você não precisa fazer tudo como se, enquanto você está narrando esse mundo. Even if part of your job description is controlling the world, you always have the option to outsource and delegate. Ou seja, mesmo que tenha sido você que criou esse mundo, você sempre pode delegar essa função de descrever as coisas para outra pessoa, né? Então você fala pra pessoa assim. Eu gosto muito desse exemplo de você não vai, por mais que você fale de o cara viu uma árvore belíssima, brilhando, branca. Você vira pra pessoa e fala assim, como é que o seu personagem se sente? Como é que ele vê essa árvore? A árvore é assim, mas como é que ele vê essa árvore? Você dá um geral, um panorama geral. É uma árvore grande que brilha em branco. Como é que o seu personagem vê essa árvore? Fulano de tal? Como é que é esse sentimento? Né? Ele fala pra você também procurar por conexões. Essas conexões você pode achar em vários conceitos na hora de, você introduzir personagens. Você pode achar essas conexões dentro dos seus próprios... Isso daqui sou eu falando, né? Dentro dos seus próprios jogadores, dos próprios personagens dos seus jogadores. E ele fala que também a solução é sempre você dar uma lida a mais. Tem várias coisas que você pode usar. Livros que não necessariamente são só de RPG. Tem várias ferramentas, vários livros de fantasia, sejam eles quais forem, que vão te ajudar nessa hora de você sentar e escrever, né? Você construir esse seu mundo, né? Aí ele fala o seguinte, outra coisa, né? A gente vai pra parte de como usar este livro. E ele fala pra você, isso daqui não é um manual de instrução. Não tem certo ou errado, não tem forma certa ou errada de você construir seu mundo. Eu não quero que segurar a tua criatividade e falar assim, não, você só vai fazer assim, assim, assim. Não.
Esse livro daqui, ele é uma ferramenta pra te ajudar. Você se diverte, é isso. Você pega o que você acha que funciona pra você, né? Ele vem falando sobre as estruturas, ele fala sobre sci-fi e a fantasia, horror e ex-punk. Que ele fala que ele vai ajudar, né, entender esses gêneros que são bem específicos. A gente vai falar sobre esses gêneros também. Ele fala sobre a parte neutra, né, de você prover coisas que são um pouco mais, um capítulo mais neutro no livro, para que, tipo assim, funcione para todos os gêneros. Fala sobre as ferramentas, e aí ele fala assim, isso daqui é muito legal, ó. Esse livro usa they, them, que seriam os pronomes neutros. Aqui no Brasil a gente tem iludilo, que vem da língua latina. Se alguém me corrija se eu estiver falando besteira, mas que eu bem me lembre, vem da língua latina. A gente tinha isso no latim, iludilo, e foi retirado do português, não sei porquê. E quem retirou? Pronome fofo, iludilo, enfim. E a gente também tem o eludelo, né? Entre outros pronomes neutros. Então, em inglês ele fala they, them, pra falar sobre um gênero neutro e tal, pra, tipo, né, pra que as pessoas consigam se mesclar, não esteja parecendo que tá falando só de um personagem masculino e um personagem feminino. Existem outras pessoas que estão dentro desse espectro, então fora desse espectro também, né? Ele fala sobre as perguntas de 20 Priority System, que esse livro ele usa esses exercícios do Priority System, né, do sistema prioritário, que vão ajudar a adicionar complexidade às ideias mais simples, né? Ele vai quebrando os elementos como personagens, objetos, locais e outras partes. Pipipipopopô. Aí ele fala sobre prompts, questions and choice, ou seja, sobre tropos. Tropos não, desculpa. Prompts eu esqueci a palavra em português, mas prompts, por exemplo, assim, quando você tá jogando o chamado de Tulu, e aí você tá jogando isso ao vivo, aí alguém vai lá e faz um jornal, né? Você tá jogando nos anos 20, alguém vai lá e faz um jornal todo velho, depois você fala assim, você encontra isso daqui em cima da mesa. Não necessariamente precisa ser um prompt, é uma coisa física. Você pode fazer o mesmo jornal online e entregar para os seus jogadores. Mas geralmente os prompts que eu sempre mexi eram físicos, né? Mas não necessariamente são. E ele fala sobre questões, sobre escolhas, que aí, tipo, ele vai ter várias partes disso para te inspirar. E ele tem aqui também, ele traz com você umas tabelas. Então essas tabelas, elas vão trazer pra você, são tabelas randômicas, onde a gente vai gerar várias informações. Tipo assim, você pode, tipo, gerar um prompt com essa tabela. Você pode gerar eu vou voltar no próximo episódio sabendo o que é prompt, a palavra em português de prompt, que eu realmente não lembro. Se você lembra, comenta aqui deixa aqui nos comentários, que vai ser bom, porque ver se fixa na minha cabeça, né? Aí agora o próximo, a gente já tá na página 25, né? Ele vem falando sobre fantasia, que é um dos mais icônicos, é uma das questões, um dos gêneros mais icônicos de RPG. E ele fala que esse termo fantasia, ele cobre várias coisas, né? Ele é como um guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva tem uma série de coisas. Aí ele fala sobre o livro de Shakespeare, que eu não lembro o nome em português, mas é A Midsummer Night's Dream and The Tempest. Ele fala sobre clássicos como Senhor dos Anéis e Spirited Away, que é A Viagem de Chihiro. Livros esse daqui não só... O Senhor dos Anéis tem livro e filme, né? Mas acho que A Viagem de Chihiro só tem filme. Fala sobre épicos antigos como Beowulf. Beowulf, se não me engano, é uma lenda. Não tenho certeza. Eu sei que tem um filme de Beowulf, uma animação. Mas se não me engano é uma lenda. Fala sobre show de TV. Esse daqui é um que eu adoro, All We Do in the Shadows, que é muito bom. Se você nunca viu, assista. Taika maravilhoso. Fala sobre Avatar, The Last Airbender. Avatar também, se não me engano, é uma história, é baseado em cima de uma lenda, tá? Eu não tenho certeza, não.
E ele vai falando sobre várias questões dessa, né? Isso tudo tá dentro, apesar de serem diferentes, histórias diferentes ainda são fantasias, elas ainda estão dentro desse guarda-chuva. E aí ele vem aqui com o The 20 Questions, né? Ele começa aqui com o The 20. E aí ele fala assim, ó, no nosso The 20 Questions for Fantasy will help you narrow your focus so you don't get tangled up in too many possibilities. Aí tá, ele fala o seguinte, a gente vai fazer esse exercício no próximo episódio, que aí eu já vou voltar com tudo preparadinho, traduzido também, que é mais bonitinho. Mas ele tá falando pra você o seguinte, né? Eu vou dar uma lida nas perguntas agora e aí a gente volta depois, a gente faz elas, escreve tudo direitinho, eu vou voltar com o PDF aqui e a gente vai fazendo notas. But ele vai falando pra você que essas perguntas, elas vão ajudar que você consiga focar, vai afunilando, né? Filtrando, para que você não fique muito perdido na hora de você estar fazendo, tipo assim, vou escrever 1 milhão de coisas e, pra onde, que parte da fantasia eu vou pro Senhor dos Anéis? Não, eu vou pra um Wuxia, não. O que você vai fazer? E essas perguntas, elas vão ajudar você a funilar. E a primeira pergunta pra você, ele fala assim... beleza. Ele pede, na verdade, pra você rolar um D20 para cada jogador do seu grupo, incluindo você próprio, e responder as seguintes questões. Eu vou falar todas as perguntas, né? Todas as questões aqui que ele levanta. E aí a gente depois, no próximo, a gente joga um D20 também. Tamo junto. Primeira existe mágica no seu mundo? Magia, né? E se sim, o quão comum ela é? A gente vai criar um mundo, né? A gente acha que é legal a gente fazer esse exercício. Vamos criar um mundo junto. Qual foi... a segunda pergunta. Qual foi o maior evento na história desse mundo que é lembrado amplamente de forma errada? Segunda pergunta. Pergunta super interessante. Terceiro. O que acontece quando as pessoas morrem? O que acontece nesse mundo? As pessoas morrem, tá tudo bem? Tem alguma coisa além? Alguém sabe, não sabe? Quarta pergunta. Que criaturas são capazes de fala? Quinta pergunta. O que tem de especial no formato desse mundo? Sexta pergunta. Quais são as forças... Que forças não vistas nesse mundo possuem poder por aqui? Ou seja, que forças ocultas, né? O que ninguém sabe, tipo, um grupo de espiões, talvez, pra uma mesa mais fantasia urbana e tal, um grupo de espiões, talvez, uma facção. Existe algum lugar aqui que é conhecido, aqui no seu mundo, né? Que é conhecido por ter paz, ser um local pacífico? É fácil de achar? Ou seja, um local que, tipo, tá em trégua. Se entrou lá, não pode sair na mão, né? Que mistérios não foram resolvidos até hoje? Ele basicamente é isso, né? Ele pergunta que mistérios não foram resolvidos até hoje. Na verdade, ele fala assim: What mystery has gone unsolved for as long as almost anyone can remember? Que mistério até hoje não foi resolvido, que as pessoas conseguem lembrar, né? Tipo o ET Bilu. ET Bilu pra mim, na verdade, ET Bilu a gente sabe que tava no Rock in Rio, né? Você não sabe, não pescou essa daí, vai dar uma olhada aí. ET Bilu, Rock in Rio, que vocês vão entender. Não queria dizer nada, não. Número 9. What is something very commonly understood and what is something considered secret knowledge? O que é algo que é completamente conhecido por todo mundo? Todo mundo sabe o que é, todo mundo entende bem. E o que é conhecido como um segredo, um conhecimento secreto? Número 10. Which landmark stands as permanent reminder of a major event? Describe it. Ou seja, que local, né? Landmark nesse caso seria tipo assim, eu acho que aqui talvez não seja um ponto turístico, talvez não funcione como um ponto turístico, mas pode ser também, né? Mas assim,
Por exemplo, vamos pensar numa área deserta onde caiu um meteoro da briga de três magos superpoderosos. Esse ponto é um landmark que é conhecido por todo mundo e que as pessoas, assim, falam assim, ah, beleza. Esse daqui foi um evento, um grande evento que aconteceu no deserto e a gente sabe que 3 magos saíram no soco ali, por conta desse ponto aqui, desse meteoro que caiu. E ele pede pra você descrever isso, né? Como é que as pessoas elas viajam por longas distâncias nesse mundo? Como é que funciona isso? Invention dramatically change the world, tá? Que tipo de invenção que é relativamente recente mudou esse mundo dramaticamente? Que tipo de invenção foi essa? O que é conhecido como raro e extremamente valioso e o que é comum e essencial? 14. When not in person, how do people communicate? How does this method of communication affect society? Quando as pessoas não estão cara a cara, como é que elas se comunicam, né? Como é que essa forma de comunicação afetou a sociedade? What fear shared by many people across this world? What measure have they taken to guard against this fear? Tá, essa daqui também é muito legal, que é o número 15. Que tipo de coisa é temida por várias pessoas desse mundo? E que tipo de precauções essas pessoas tomaram pra, tipo, se proteger, né, desse medo? 16. What is something you wish exists in the real world that does exist in this one? Ah, legal. O que você gostaria que existisse no mundo real que existe no seu mundo? Boa pergunta. 17. Esse daqui eu também adoro. Ai, eu adoro uma desculpa pra escrever sobre eventos. Que evento anual é celebrado de várias formas diferentes no seu mundo? Né? 18. How do the skies of this world look different from the sky we know? Como é que os céus desse mundo são diferentes do mundo que a gente tem aqui, né? Tipo, sei lá, é sempre azul, rosa, tem planetas muito próximos, como é que funciona? What figure do people most commonly tell stories about? How are these stories told? Book, play, spoken word, broadcast, etc. Tá. Que tipo de personagem as pessoas contam histórias sobre nesse mundo, né? Então, como é que essas histórias são contadas? Elas são passadas por livros, elas são passadas através de peças, são boca a boca, tem broadcast, né? Ou seja, tipo um podcast da vida e tal. Como é que funciona esse quesito? E aí, tipo, como assim figure? Do que você tá falando? Que personagem? Tipo o Papai Noel, por exemplo. Fada do Dente, essas coisas. Existem cultos e folclores, não cultos, né? Folclores que falam sobre personagens diferentes. Às vezes você vai ver um personagem muito parecido um com o outro, mas são de culturas diferentes e então eles têm as seus pequenos pontos essenciais, né? Em cada cultura que os diferem um pouco. E como é que isso é dito? Tem um livro sobre isso. Não, é de boca a boca. Como é que é, né? E por último, o quão importante a tecnologia é para essas vidas, né, diárias e como é que é importante a tecnologia para essas pessoas, né, diariamente. Cara, a gente vai... Eu não quero fazer um podcast muito longo, não. Talvez pro próximo que a gente vai rolar os dados e a gente vai começar a escrever. Então eu convido você aí. Eu vou tentar lançar esse podcast toda sexta-feira, uma vez por mês. Não sei agora como é que vai ser, tipo, se vai ser no final do mês, se vai ser no meio do mês, no começo do mês e tal. Mas eu vou tentar lançar toda sexta-feira, mas pelo menos uma vez por mês vai. E assim, galera, é isso. Tô animada para trabalhar isso. Tá na hora de criar, né, um novo mundinho. Tem tanto tempo que eu não faço isso, me divertir. Então, se você tiver condições, The Ultimate RPG Game Masters World Building Guide, pelo James D'Amato. Se você quiser ajudar a gente, você fala, comenta aí, tipo, Isa, eu gostaria de comprar no seu link, que eu tenho que criar um linkzinho pra gente que a gente não tem.
eu crio, deixo o aviso na comunidade também, e deixo aqui para caso vocês queiram. Eu super acho válido, se vocês puderem dar suporte pro artista. O artista é uma pessoa muito legal, o livro é muito bom, né? E é isso, vamos trabalhar aí com o que a gente tem. Então, eu vejo vocês no próximo. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, então, foi um prazer ter você aqui. Não se esqueça de se inscrever, comenta o que você achou, dá um like, compartilha esse vídeo com a galera. Vamos escrever aí uma coisa legal. E se você está ouvindo a gente pelo seu agregador de podcast favorito, não se esqueça de se inscrever no nosso podcast, então, porque aí você vai ficar acompanhando, você vai ser notificado. Inclusive, se você está no YouTube, você vai ser notificado se você assinar para blim, blim, blim. Eu tenho que comprar um sino. Eu tô assim, toda hora eu falo que eu vou comprar um sino, eu nunca compro. Vou comprar um sininho. Então é isso. Então, já aperta aqui, se você tá no YouTube, aperta no sininho. E se você tá ouvindo a gente pelo seu agregador, se inscreve no nosso podcast, que tem coisa aí também, tem umas coisas antigas legais e vão ter coisas novas legais também. É isso, espero que você tenha curtido bastante. Eu sou Isabela Gimenez e é isso. Um beijo e até a próxima.